Isso. Nessa noite nós buscamos pela nossa família, culto da família, hoje quarta-feira. Nós buscamos e entregamos a nossa casa diante do Senhor Jesus. Amém? Então feche os seus olhos, em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante do Senhor Jesus nessa noite, para entregar, Jesus, a nossa vida diante do seu altar. Para entregar, Jesus, a nossa família diante de Ti, a nossa casa diante do Senhor. Porque precisamos, Jesus, da Tua ajuda. Precisamos, Senhor Jesus, que o Senhor opere, que o Senhor toque, meu Pai, também em nossa casa, também em nossa família. Que a Tua presença, meu Pai, seja, Jesus, transformadora em nosso lar, ó Deus. E a Tua palavra declara que somos nós e a nossa casa. E isso se inicia conosco, Pai. Esse processo se inicia conosco, Jesus. Então que o Senhor transforme o nosso coração. Que o Senhor transforme as nossas vidas. Pai, que o Senhor fale conosco nessa noite através da Sua palavra. Nos oriente, nos ajuda, Deus. O Senhor é o nosso auxílio, o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é Deus presente. O Senhor é socorro, Pai. O Senhor é aquele que nos mantém em segurança, Pai. É o Senhor que nós pedimos ajuda nessa noite. É ao Senhor que nós clamamos nessa noite. Transforma o nosso viver, Pai. Transforma o nosso coração, Jesus, para que verdadeiramente possamos, meu Pai, ser nós e a nossa casa servindo ao Senhor. Para que verdadeiramente, meu Pai, a Tua promessa se cumpra em nosso lar. Se cumpra, meu Pai, em nossa casa, Jesus. Se cumpra em nossa família, Deus. Opere o Teu poder em nós. Opere, se manifeste, Jesus, em nosso meio, para curar, para libertar, para transformar, ó Deus. O Senhor tem todo o poder, o Senhor tem todo o governo. Tudo está em Suas mãos, Pai. O Senhor é aquele que dá força a tudo. O Senhor é aquele que tem todo o domínio, Pai. Então a Ti nós entregamos o louvor. Então a Ti nós entregamos o nosso coração. Então a Ti nós entregamos a nossa vida, Pai. Porque queremos ofertar diante de Ti um coração sincero, um coração verdadeiro, Pai. E para isso nós estamos em Tua presença em espírito e em verdade, Deus. Para que o Senhor encontre nós verdadeiros adoradores. Todos os dias, Pai. Todos os dias disposto para Te adorar. Todos os dias, meu Pai, disposto para Te obedecer, Deus. Para atribuir louvores ao Senhor Deus poderoso. Ao Senhor Deus sobre os céus e terra. Ao Senhor Deus que tudo pode, que tudo realiza, que tudo faz. Que operando o Senhor, meu Pai, quem impedirá, Jesus? Quem pode Te deter, ó Deus? É o Senhor que nós adoramos. É o Senhor que nós louvamos, Jesus. É o Senhor que nós nos prostramos nessa noite. Por isso declaramos esse louvor ao Senhor. Por isso louvamos ao Senhor, Jesus. Isso, declara Ele nessa noite. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Declara o Senhor, Rei dos Reis e Senhor.
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Declare: em espírito, em verdade, te adoramos. Entregue o seu louvor a Ele. Te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis, Ele é Senhor e Senhor. Te entregamos nosso viver. Entrega o seu viver a Ele, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Declare: foi que eu nasci, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte, bem alegre, e declare para te adorar, pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, declare: em espírito, em verdade. Declare com alegria isso. Te adoramos, te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Declare: Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos nosso viver.
nasci, foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o ar. Declare para te adorar, pra te adorar. Dos reis, erga sua voz e declare: foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E esse deve ser o nosso prazer, de estar na casa do Senhor, louvando a Ele, entregando a nossa vida, entregando o nosso coração diante dEle. Essa oportunidade você não pode perder, de estar nos braços, nos átrios do Senhor Jesus nessa noite, amém? Vamos nos preparar para receber a palavra do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Pai, nós cremos nisso, Jesus. Essa é a verdade, Deus. Queremos estar em seus átrios, Jesus, ouvindo a sua voz, Deus, atentamente. Atentamente, meu Pai. Dê atenção para aquilo que o Senhor irá ministrar ao nosso coração nessa noite, para aquilo que vai ser pregado aqui nessa noite, Jesus. A sua palavra, meu Pai, é como espada de dois gumes, Deus. Então entre em nossa alma, em nosso coração, Jesus. Com a tua palavra nessa noite, quebre as barreiras, quebre as algemas, Jesus. Cura e transforma a nossa casa, a nossa família. Transforme o nosso viver, Jesus, e a nossa casa diante do Senhor os colocamos. Porque cremos, Jesus, no poder que há na oração. Nós cremos, meu Pai, no poder que há quando nós levantamos a nossa voz diante do Senhor Jesus. Crendo, meu Pai, que maior é aquele que habita em nós, que maior é aquele que está em nós, que luta por nós e governa as nossas vidas. É o mesmo que está em nossa casa, que está em nosso lar, que está em nossa família. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É Deus de provisão, é Deus que não deixa faltar, é Deus que cura, é Deus que liberta em todo o tempo, é Deus que salva. Oh Jesus, diante do Senhor nós clamamos, porque nós cremos, Deus. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Declare: eu creio. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus. Entregar meus problemas a Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Pai, a tua palavra diz que tudo que pedimos orando, crendo que recebestes, tê-lo-eis. Esta é a verdade no qual nós não podemos nunca esquecer, porque este é o princípio daquilo no qual o Senhor chama de lugar de conforto. O Senhor é que declarou em sua palavra
que tudo que nós pedimos ao Senhor, nós então receberemos, para que possamos dar glória, louvor e exatidão à sua glória. Assim, Pai, seja cada um de nós atentos a essa verdade, conscientes dessa realidade, e isso para a tua glória, em nome de Jesus, e digamos graças a Deus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Graças a Deus, né? Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Graças a Deus, hoje quarta-feira nós tratamos da nossa família, aqueles que são parte da nossa essência, carne da carne, sangue do sangue, e Deus então vai abençoando e resolvendo essa situação. E é importante que você faça o seu papel e que você esteja literalmente preparado para fazer de Deus aquele verdadeiro Deus que você chama de Senhor. Eu vou começar no Novo Testamento e vou passar no Velho depois, para você entender uma realidade. Aliás, vou começar do Velho e depois vamos para o Novo, depois voltamos para lá. Velho Testamento, o livro de Isaías, capítulo 43. Está muito cheio de eco, muito cheio de situação. Isaías 43, o capítulo, o versículo. Nós estamos aqui presos em alguns versículos que Deus tem falado ao coração, mas tem muita lição aqui nesse capítulo todo de Isaías. E aí, à medida que Deus vai permitindo, a gente vai falando mais sobre o assunto. Piorou. O capítulo 43, o versículo o 3 em diante. Eu vou ler do 1 em diante para você compreender melhor. Ele diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ele traz aqui informação de propriedade, nós somos dele, ele é nosso. Então ele começa dizendo que nós não temos mais que temer. O Jacó representa a chamada que Deus tem para nós, antes mesmo de nós virmos nesse mundo, que foi o caso de Jacó. Ele foi chamado antes de nascer. Antes dele vir à terra, ele estava ainda no ventre da mãe. A mãe recebeu uma informação falando que Deus falando com ela, que ele ia ser grande, que ele ia ser até maior do que o irmão mais velho dele. Então, essa situação é para nós também. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, lá diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aí no versículo 4 ele diz assim: porque que nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Então a expressão, aliás, a informação que o anjo deu para Rebeca é até maior do que, é menor do que a informação que o Paulo dá no Novo Testamento, porque lá ele fala que o Jacó já havia sido escolhido antes de nascer. O anjo então falou com ela. No caso, Paulo diz que nós já somos chamados por Deus e escolhidos antes da fundação do mundo. Ou seja, muito antes do mundo existir, nós já existíamos no querer e na vontade de Deus. Então Deus sabia quem você era, sabe todas as suas características, seu caráter, suas vontades, seus sonhos, planos. Ele sabe o que você fez de bom, de ruim, mas ele então chama. E ele chama baseado na eleição e não nas obras. Por isso que somos então chamados antes mesmo de nascermos neste mundo aqui. E aí ele diz, depois ele fala que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Ou seja, nós somos uma criação de Deus, para mais tarde ele formar em nós um caráter de pessoas de Deus. E quando isso acontece? Quando a gente aceita Jesus, quando a gente nasce de novo, quando a gente conhece Jesus, então é formado em nós um caráter de pessoas de Deus, pessoas santas, pessoas que agora têm os padrões de Deus, como aquilo que é certo e errado, e não mais os padrões da vovó, os padrões do mundo. O padrão dessa pessoa agora é o padrão do próprio Deus. E aí ele conclui dizendo que se a pessoa sabe quem ela é, escolhida antes de nascer, ela sabe que ela foi formada uma nova criatura para agora fazer o que é certo, concordar com Deus, acreditar em Deus, praticar o que Deus fala, acontece algo com essa pessoa. No versículo, ele continua falando no versículo 1, não temas, porque eu te remi e chamei pelo teu nome, tu és meu. A pessoa aprende a não temer. Temer aqui é em relação a Deus.
ou seja, receio de Deus, receio de ser castigado por Deus, receio de ser abandonado por Deus, de ser deixado por Deus, receio de que Deus não seja Deus na vida dela. Ela perde esse temor completamente, ela passa a confiar que Deus é por ela. Aí diz mais, ela tem a confiança de que ela é remida por Deus, ou seja, Deus pagou os pecados dela através da obra de Jesus Cristo, e ela não tem mais culpa no cartório, como diz lá no livro de Colossenses 2, do capítulo, versículo 15, diz que todas as coisas que nos era contrária, de alguma forma, Deus tirou do meio de nós, e diz a Bíblia que a cédula que nos era contrário nas suas ordenanças, ou seja, a Bíblia falava uma coisa, a gente falava outra, então a gente estava enrolado segundo os olhos de Deus. Diz a Bíblia que toda essa cédula, toda a nossa dívida, Ele arrancou do meio de nós, e diz as Escrituras, lá no Colossenses 2,15, que Ele cravou lá na cruz as nossas dívidas, ou seja, foi pago na obra, no corpo de Jesus, no sofrimento de Jesus. Quando Ele foi lá crucificado, lá foram colocadas todas as nossas dívidas, pecados e tal e tal. A partir daí, eu então passo a entender que eu tenho agora um novo dono, e o meu dono agora é Deus, e esse Deus me conhece pelo nome, e eu tenho que me esforçar para conhecê-lo. Já preguei aqui, só vou citar, nesse mesmo capítulo, nesse mesmo livro de Isaías, o capítulo 1, versículo 3, diz, Deus faz um desabafo ali, Ele diz o seguinte: o boi conhece, aliás, o jumento conhece a sua manjedoura, e o boi conhece o seu possuidor, mas vós, Israel, não me conheceste. Tem tradução que fala, mas o meu povo não me conhece. Essa é a grande tragédia da igreja. A pessoa fala de um Deus que ela não conhece. E não conhece por quê? Em alguns casos não lê a Bíblia, em alguns casos não se consagra, não busca a Deus de uma forma diferenciada, uma forma mais exclusiva, vamos dizer assim, para ela ter aquele encontro mais profundo com Deus. E aí ela passa a acreditar num Deus que falam para ela, ela passa a acreditar num Deus que faz milagre na vida dos outros. Na dela não faz, mas dos outros faz. Aí ela passa a crer que Deus é bom, com ela não tem feito nada, não tem resolvido a vida dela, mas ela passa a se iludir com isso. Esta é uma das estratégias da religiosidade para segurar a pessoa. Quando você passa a crer nisso, o versículo 2 diz, quando passares pelas águas, estarei contigo, pelos rios, e eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não queimará, em ti não arderá, ou não queimará em ti, e nem arderá chama alguma em ti, porque eu sou o Senhor. Aí ele diz, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. A pessoa passa a confiar no senhorio de Deus acima de toda a natureza, porque a água mata o homem afogado. Se deixar, se não souber nadar, ele morre afogado. O fogo destrói o corpo humano, deve ser uma dor terrível morrer dessa forma, mas aqui ele está dizendo que até aquilo que é mortal contra o nosso corpo físico e frágil, ele então tira a mortalidade do corpo em favor de uma obra que ele tem. É uma situação de um milagre, é de uma situação de uma proteção. Como um dia eu já falei aqui de um médico, que ele estava na época da crise lá na África, a primeira crise de ebola que teve lá na África, milhares de pessoas morriam, e era um vírus altamente contagioso. E ele então, voltando com uma equipe de médico para o seu consultório, e aí ele estava na hora do almoço, e ele encontrou um cidadão que passou mal na frente dele e caiu lá no chão. Quando isso aconteceu, todos os médicos se afastaram, e ele, ao contrário, foi para cima do cara. E ele então teve lá uma estratégia, uma manobra rápida lá, e com aquela manobra ele conseguiu manter o cara vivo. E aí foram chamar socorro, tal, mas até então os médicos já se afastaram dele, porque ele, naquele momento, todos já sabiam, está contaminado, agora já era. E aí então ele disse, não, eu fiz isso porque é a minha profissão, e porque eu creio num Deus de verdade. E aí as pessoas questionaram, e ele citou um versículo que poucos citam, ou poucos conhecem talvez, e ele diz lá, agora nenhuma condenação há para os que andam em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne. Tem tradução que fala assim, tem outra que diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne. E aí ele diz o porquê. O Espírito, a lei do Espírito de vida, me livrou da lei do pecado e da morte. E aí
Crendo nisso, ele então foi submetido aos exames. Os médicos falaram: tá bom, então se você disse que não foi contaminado, prova pra gente. Vamos ali no microscópio e vamos colocar lá seus braços para analisar. E quando eles colocaram os braços dele, ele estava infectado até a altura do cotovelo, dos 2 braços. Porém, apesar de ter aquela luva, vamos dizer assim, invisível de vírus, estavam todos mortos. Eles bateram no corpo daquele camarada e foram fulminados ali pelo poder, pelo fogo de Deus que havia na vida daquele crente que cria. Então essa água aqui que a Bíblia fala, esse fogo, é qualquer coisa natural que possa vir a matar o homem, destruir a carne do homem. Mas se esse homem estiver diante de uma missão para o seu Salvador, para o Santo de Israel, que é Salvador, que é aquele que deu a vida por ele, que tem poder para salvação, ele salva a pessoa daquela situação mortal. Ele salva a pessoa daquela situação, humanamente falando, mortal. Essa é a regra para quem crê nisso. Versículo 2, 3, ele diz: porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Ou seja, a pessoa tem ele como propriedade, sabe que ele é dele, assim como a pessoa é de Deus, Deus é dele também. O teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aí ele diz: dei o Egito por seu resgate, e a Etiópia por Sebá. E por ti, enquanto fostes precioso aos meus olhos, também fostes glorificado. Eu te amei, porque dei homens por amor de ti, e por ti os povos pela sua alma. Então veja que ele está falando aqui do que ele foi capaz de fazer com o povo do Egito, o que ele foi capaz de fazer com outras nações, e usando o próprio povo dele, matando outras pessoas, que a regra da época era aquela, só se vencia por meio da espada e da força. Então ele apoiava o povo dele, ele ajudava o povo dele a destruir as terras, a destruir as pessoas que moravam nas terras que ele tinha prometido para o seu povo. Por isso ele fala aqui que ele deu homens por amor de ti. Quer dizer, ele amou Israel, e a Israel ele mantinha vivo, mas os outros povos ele mandava destruir. Os amalequitas, os filisteus e outros mais povos que batiam de frente com Deus, todos eles eram exterminados por causa do amor que Deus tinha por eles. Hoje Deus não faz mais isso, Ele não vai matar pessoas para favorecer outra. Hoje a regra é espiritual. Mas se aqui Deus fez isso em relação àqueles que queriam contra o povo dele agir, aqueles que eram contra o povo dele, querendo envergonhar, destruir o povo dele, Ele faz hoje a mesma coisa em relação à doença, em relação a demônios, em relação a uma perseguição, uma peste, uma praga, a qualquer coisa que possa vir contra você para te destruir. Ele então, por amor a você, por amor à nossa alma, por amor à nossa vida, Ele destrói aquelas coisas facilmente. Ele faz aquilo tornar-se em nada. Para todo mundo, pastor? Não. Para aquele que sabe que é de Deus e que Deus é dele. Um pertence ao outro. E o nosso Deus, como diz o Salmo 122, Ele é o Deus cujo não cochila. É o Salmo 121, ele diz lá: porque o nosso Deus não cochila e nem dormita. O guarda de Israel é fiel, e ele guardará a tua alma, a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre, e mal nenhum acontecerá à sua alma. É assim que ele trabalha, e é isso que você tem que se levar em consideração. Mas a Bíblia tem que ser interpretada, você tem que ter contato com a palavra desse seu Deus. Quando isso acontece, de fato, no versículo 21, aliás, versículo 10, 21 é outro, diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi. Então aqui ele fala mais profundamente: olha, eu escolhi vocês para vocês testemunharem a meu respeito. Vocês são minhas testemunhas, vocês são testemunhas da minha existência, vocês são testemunhas do meu amor. Como é que Deus vai provar para alguém que Ele cura, sem antes curar um outro alguém
que vê a pessoa doente, vê que Deus curou a Maria, pode me curar também. Deus curou o fulano, pode me curar. Então ele escolhe cada um de nós como testemunhas da salvação dele, testemunha da santificação dele, testemunha da transformação dele, do amor dele, da misericórdia dele, da capacitação dele, da glória dele. Para quê? Para que a gente possa mostrar isso para outras pessoas. Agora, para acontecer, no versículo 4, que eu passei direto propositalmente, mas lá ele diz: porque eu te amei, eu te glorifiquei, foste glorificado, porque foste precioso aos meus olhos. Essa preciosidade diante dos olhos de Deus, a grande maioria ainda não descobriu. Age diante de Deus como se fosse um ser descartável. Como a nossa sociedade é uma sociedade má, as pessoas são más, então as pessoas dão valor ao que têm. A Bíblia diz, Jesus fala no livro de Lucas, que o homem não pode ser avaliado, o valor da vida de um homem não pode ser analisado pelo que ele tem. E ali ele estava falando daquele camarada rico, que tinha muitas riquezas, e que ia morrer, e que diante de Deus ele era pobre e miserável. E aí Jesus diz que a vida de um homem não se mede pela quantidade de bens que ele tem. Mas na sociedade, no mundo em que vivemos, achamos que aquelas pessoas mais ricas, mais avantajadas, abastadas, elas são quase que deuses na terra. São vistas pela grande maioria das pessoas como alguém especial, alguém diferenciado. Isso por causa do cargo da pessoa, às vezes por causa do dinheiro que a pessoa tem. Ela é um ser humano como qualquer um, mas ela tem uma vestidura, seja de autoridade, uma glória de uma pessoa famosa, um cantor, um ator, uma atriz famosa, coisa assim. Então passa a ser visto como deuses. Tem gente que faz até loucura para essas pessoas. Então eu tenho que descobrir o quanto eu sou precioso diante de Deus, para que Ele faça com que eu seja testemunha. Não, Deus, eu sei que o Senhor me vê como precioso, então o Senhor não vai me deixar ser envergonhado nessa batalha. O Senhor não vai me deixar perder essa luta, porque não só eu sou precioso aos teus olhos, o Senhor me glorificou, o Senhor me ama, e eu preciso ser, ou eu sou uma testemunha do Senhor. As pessoas têm que olhar e acreditar através do meu testemunho, através do que o Senhor faz em mim. As pessoas têm que se aproximar do Senhor. Eu tenho que ser uma luz no meio das trevas, eu tenho que ser o sal da terra, eu sou a luz do mundo. É assim que o Senhor me vê. Quando funciona? Ele continua dizendo, versículo 10: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, ou seja, vivemos para servir a Ele, a quem escolhi, somos escolha dEle, para que saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo. Por que ele está falando isso? Você tem que saber, você tem que acreditar e entender que Ele é o mesmo. Não há nele mudança, Ele não muda, Ele não altera, Ele é o mesmo. Quem serve Deus assim? Ele diz: e antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Ou seja, só Ele é Deus. Não há outro fora dele, só Ele é o Senhor. E quando Ele chama você, quando Ele habita em você, quando Ele possui você, quando Ele tem você como a sua propriedade, mais do que nunca, só eu sou Deus, só eu sou o Senhor da sua vida. Você é o meu servo, tem que fazer do jeito que eu quiser. Você nasceu para ser minha testemunha, e a testemunha do jeito que Ele assim bem entender. E aí ele diz que antes Deus nenhum se formou, e nem depois. Não vou entrar aqui no mérito aqui, que já é outra mensagem. Mas aí ele diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Não tem como. Quando você entende essa realidade que nós acabamos de falar, no versículo 12 tem a conclusão dizendo assim: eu anunciei e eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Bom, aqui ele está querendo dizer o seguinte: para que ele possa ser isso tudo para você, você tem que se descobrir em Deus, tem que conseguir entender o valor que você tem para Ele, e aí então Ele vai anunciar coisas para você. A Bíblia diz também em Jeremias 33:3 o seguinte: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Agora, para Ele anunciar as coisas grandes e firmes, tem a sua parte. Qual é a sua parte? Clama a mim. Você não abre a boca,
Você não tem interesse de conhecer o seu Deus. Você não tem interesse de ter intimidade com o seu Deus. Você não quer ter profundidade com o seu Deus. Você não quer saber mais a respeito dele. Ele não vai ficar obrigado a ficar paparicando você. Eu já vi isso na vida pessoal, já passei isso na vida particular, já passei isso na vida ministerial e hoje luto para que isso não aconteça. O quê? Pessoas que você dá a mão, que você ajuda, que você acha que é a coisa certa de se fazer, até segundo a Bíblia, ou até uma ordem que Deus te dá, e a pessoa de alguma forma se submete, vai fazendo até um certo período. De repente ela se rebela, de repente ela se revolta, e muitas são as vezes que a gente ouve da boca da pessoa: fez porque quis, eu não pedi. Eu não pedi, você que deu. Você deu porque você quis, eu não pedi para ninguém. Já ouvi isso da boca de alguns, em vários setores da vida. E assim pode ser o seu caso também. Por essa razão, com Deus é diferente. Com Deus é totalmente diferente. Ele mostra-se para você, Ele se apresenta para você e diz: ó, estou aí. Né? Quiser vir falar comigo, estou à sua disposição. Se quiser falar 2 minutos por dia, eu vou ser Deus de 2 minutos de comunhão. Se quiser falar 20 minutos, eu vou ser Deus de 20 minutos. Se você quiser falar 20 horas, eu vou ser Deus de 20 horas. Se você quiser falar e me conhecer 20 dias consecutivos, eu vou ser Deus de 20 dias. Se você quiser me conhecer 20 semanas, eu sou Deus de 20 semanas. Se você quiser conhecer 20 meses, eu sou Deus de 20 meses. Se você quiser me conhecer mais e mais 20 anos consecutivos, eu sou Deus de 20 anos. Até que um dia a nossa vida aqui na terra acabe. E ainda assim não vamos conhecer Ele o bastante. Mas a escolha é nossa, irmão. Não é dele. A escolha agora é nossa. Eu que tenho que admitir, eu sou testemunha de Deus, eu sou servo de Deus. Então eu tenho que fazer tudo aquilo que agrada a Ele. Eu tenho que dizer não para mim mesmo e falar sim para Ele. Eu tenho que me anular para poder agradar a esse Deus. Eu preciso ser grato a Ele, no mínimo, fazendo-lhe a sua vontade. Eu tenho que parar com essa história de achar que a dificuldade surge, não, porque o diabo, porque o Satanás, ele existe, não pode se negar que não existe, mas derrotado ele foi destruído, foi amarrado. Jesus o venceu, deu a ele lá, como a gente costuma brincar e dizer, deu uma coça do diabo e acabou com ele. Agora é claro, se eu quiser viver o pecado dele, se eu quiser viver o mundo dele, as vontades dele segundo ao mundo, aí é opção minha. Mas ninguém pode falar porque o Satanás grudou ele, porque o diabo segurou. Como assim? Ele perdeu. Eu sou de Deus, eu sou testemunho de Deus, eu sou servo de Deus e fui escolhido para ser dele. Ponto. Quando isso é uma realidade dentro de mim, ele diz no versículo 12: eu anunciei e eu salvei e eu o fiz ouvir. Você vai aprender a ouvir Deus, você vai ter a anunciação, ou Deus anunciando para você aquilo que Ele quer de você. Diz ali, essa anunciação que Ele vai fazer é para salvar você, e você vai ouvir o que tem que ser feito. Você não vai ficar agora, já que contraria a sua vontade, aí você vai achar que é demônio. Não, porque está fora do que eu acho certo, do que eu quero, então só pode ser o Satanás. Não, diz aí, ó, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, vosso Deus. Eu sou Deus, tem tradução que fala. Essa é a situação. O Paulo, repare, em parte alguma da Bíblia, só tem uma exceção, que um dia desse estava lendo. O Paulo fala lá, acho que é Tessalonicenses, que ele fala que ele se preparou algumas vezes para ir até Tessalônica falar com os irmãos, e aí está escrito lá, Satanás não o impediu. Está lá, está escrito lá. Eu até estudei essa parte, falei, como assim? Mas enfim, está lá claramente que o Satanás impediu com que ele fosse até Tessalônica. Mas esquece essa parte e vamos em todas as outras partes de sofrimento e dificuldade da vida de Paulo. Qual delas que ele atribui o que ele passava ao demônio? Nenhuma. E por que isso acontecia com Paulo? Porque ele já tinha a disposição de entender, eu sou testemunha de Deus, eu sou servo de Deus, eu fui escolhido por Ele. E no caso de Paulo, ele foi escolhido para ser aquele apóstolo que viesse a sofrer o que os outros não iam sofrer. Também ele sabia de Deus e teve experiências com Deus que os outros não tinham. Era uma compensação, como alguém já disse. E ele aceitou.
Repare que ele não se faz, comparação com nenhum outro apóstolo, no que se diz respeito à vida mansa, no bom sentido que muitos levaram, e ele só vivia preso, só se lascou, só teve problema, não ficou ali na segurança de Jerusalém. O apóstolo Pedro, o Tiago, João, todos eles ficaram ali na cúpula, vamos dizer assim, na cúpula presidencial. Ele foi lá para os cafundó do Judas, vivia longe, pregando para gentil, se lascando, sendo preso, sendo chicoteado. Pedro sofreu. Lê a história, você vai ver que ele tomou açoite lá no Atos 4, ele apanhou lá na sinagoga. No Atos 12 ele estava preso e prestes a morrer, deve ter tomado um couro também, e já estava preparado para morrer no dia seguinte. Mas se você ler com minúcia, você vai ver que é incomparável o sofrimento de Paulo com o de Pedro. Incomparável no sentido de quantidade, porém, você vê a profundidade do entendimento de Paulo e de Pedro, também é incomparável. E assim é o caso. Quando você descobre que você é testemunha de Deus e que não há outro Deus antes e não pode haver outro depois, sua vida muda completamente. Você passa realmente a ter condições de ouvir o que Deus anuncia e sabe que tudo aquilo que Ele está te anunciando é para salvar. E você também vai saber o que fazer. Você vai ter a decisão. Eu estava falando com Jesus aí nesses dias que eu fiquei orando aí um pouco, e aí eu estava falando sobre alguns assuntos, entre os quais, por exemplo, a Bíblia diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Está lá, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Mas não está dizendo lá, ide e pregai o Evangelho via rádio. Não está isso na Bíblia. Não está lá, ide e pregai o Evangelho pela televisão. Não diz lá na Bíblia, ide e pregai o Evangelho em tal lugar. Ide por todo mundo, mas não fala quando você tem que ir, como você tem que ir, para onde você tem que ir e como você vai pregar o Evangelho. Mas quem é que sabe disso tudo? Deus. Ele dá a dica. Olha, você vai pregar o Evangelho, televisão, chama lá o missionário da vida. Você vai pregar o Evangelho nas portas de cadeia, e faz o cara lá, um capelão, que vai nas cadeias visitar aqueles que estão presos e fala de Jesus. Outros pregam o Evangelho na alta sociedade, elite. Conheci um camarada que fazia uma reunião lá em Alphaville, Alfa Zero, casa de um grandão lá, cara cheio da grana. Ele então chamava os amigos empresários, pessoa da nata dele, vamos dizer assim, e ele fazia uma reunião lá, se não me falha a memória, era terça-feira. Eu imagino o nível da reunião, Até brinquei com o pastor um dia, falei: rapaz, imagina um lanchinho lá, como é que deve ser? Era só cara da alta. Bom, ele entendeu que a missão dele era aquela, pregar lá para os amigos dele, empresários. Já tem empresários que eu conheço que faz encontro dentro da empresa, e churrasco e tal, com os funcionários dele. Ele até brinca e fala: bom, eu aproveito a oportunidade que eu mando nele, como funcionário, e aí então eu faço um gentil pedido: olha, fica aí no culto, da nosso culto e tal, e o camarada meio que constrangido, que é o patrão e tal, ele acaba ficando. E várias foram as pessoas que foram salvas. Quer dizer, aquele patrão entendeu que ele tinha que pregar o Evangelho para os seus funcionários empregados, e assim é a regra. Agora, como é que Deus vai anunciar, me fazer ouvir? Como é que Ele vai me salvar, ou me dar a palavra de salvação, se eu sou do tipo que nem sei que sou dele, não sei que sou testemunha dele, que sou servo dele? Aí ele me pede uma coisa louca, vou achar que é o capeta, vou até amarrar, como alguém já brincou e disse, tem muita gente amarrando Jesus e não sabe, porque é fora do padrão, não está explícito na Bíblia. Quando vem no coração dele para fazer, ele está amarrado. Não, isso aí eu não faço não. O segredo é: aquilo pelo qual você está fazendo traz salvação? Traz salvação para alguém? Traz salvação para aquela pessoa que você está fazendo? Se assim o for, você sabe ouvir. Um livro que eu já falei aqui também de um pastor, que ele ganhou um outro pastor que tornou-se até de maior sucesso do que ele nos Estados Unidos. E como é que ele ganhou esse pastor? Ele pediu a Deus lá uma direção, e aí Deus lhe deu a direção. E qual era a direção? Esse camarada que era todo perturbado lá, ele era marido de uma membro da igreja. E aí o pastor soube que ele gostava muito de pescaria, demais. Aí então
Deus deu lá a orientação. O pastor chamou ele para ir pescar. Agora não sei se era terça ou quinta-feira, mas toda terça ou quinta-feira eles iam pescar. E aí o camarada ia com aquela felicidade. No meio da pescaria, o pastor parava e falou: amigo, agora nós vamos ler a Bíblia. Sei que você não é crente, mas Deus é Deus de todo mundo, tal. Levou até a Bíblia para ele nem sabia, primeira vez. Deu a Bíblia, vamos ler a Bíblia aqui uns minutinhos. Depois a gente faz uma pequena oração e a gente volta à pescaria. E assim ele fez. Fez uma vez, fez outra, e sempre, e o camarada se empolgando. Ele começou a gostar, da pescaria. Até que um dado momento, ele chegou numa certa terça-feira e ligou para o camarada e disse: olha, amanhã está certa a nossa pescaria? Não, está certo, amanhã a gente vai. Só que acabou que o pastor não pôde ir, e o cara foi sozinho. E aí está lá pescando, naquele horário costumeiro, ele sentiu vontade de ler a Bíblia, estava sozinho, o pastor não estava lá. Ele pegou a Bíblia e leu. E aí aconteceu um outro fato, numa outra circunstância, marcaram de novo, e o pastor não foi, na outra vez. E ele pegou e leu a Bíblia de novo. Agora não lembro se aconteceu uma terceira vez ou foi a segunda vez. E aí finalmente o camarada ouviu Jesus. Ele viu Jesus nas Escrituras e ouviu Jesus. E ali ele se converteu. Depois de algum tempo, ele conversando com o pastor que foi usado para levar ele para a pescaria, e bate-papo daqui e de lá, aí ele brincou: pastor, a gente precisa marcar de novo uma pescaria. Agora eu já sei o caminho, já sei a verdade, mas é tão bom pescar, queria a sua companhia. Aí o pastor virou para ele e falou: amigo, deixa eu te falar uma coisa, não se escandaliza não, mas é a mais pura verdade. Eu detesto pescar. E tem mais, detesto mais ainda peixe. O cara ficou com o olho desse tamanho, assim: mas eu não acredito, mas foi você que me chamou para ir pescar. E aí ele disse: foi a estratégia que Deus me deu para te salvar. Isso é ser servo. Agora tem muita gente que quando Deus pede alguma coisa que contraria a vontadezinha dela, aí é demônio. Aí rapidinho Jesus vira Satanás, que é contrário ao que ela quer. É você estar certo numa história e Deus chega para você e fala: ó, vai lá, se humilha e pede perdão. Eu? Errada é ela. Pois é, mas naquela humilhação você vai dar não só um tapa na cara do diabo, vai constranger aquela pessoa, e quando alguém ouvir aquilo, poderá até vir ser salvo por conta dessa sua atitude. Mas aí você, orgulhoso, metido a besta, diz: eu não peço perdão, não devo nada. Mas tá bom. Quando se descobre que você é servo do Senhor, qualquer coisa, qualquer desafio que Ele te dá, você aceita. E aonde eu quero encaixar isso depois de pregar esse tempo todo? Em relação à família. Muitos da família não está sendo alcançado porque tem que ser do jeitinho que a pessoa acha, tem que ser da maneira que ela acha, tem que ser da forma que ela acha. E não é assim. O importante é ser testemunha de Deus. O importante é você testemunhar. Fazendo assim, Deus vai fazendo a obra. Deus vai executando. Deus vai usando você. Ele anuncia o que você tem que fazer. Ele vai cumprir a salvação. E Ele faz você ouvir, entender. Olha, você vai pregar o Evangelho, no caso desse pastor aí, você vai pregar o Evangelho para ele por meio da pescaria. Você acha que Deus não sabia que ele não gostava de pescar e nem gostava de peixe? Com certeza. Mas e daí? Não é servo? Servo faz a vontade do seu Senhor, não é a sua. É a vontade dele. O Senhor mandou, eis-me aqui. Esta é a regra. Por isso muitos estão ainda presos a não ter salvação como deveria, porque não sabem viver nessa regra. Deus é Salvador. O que você não vê, Ele vê. O que você não sabe, Ele sabe. O que você não consegue fazer, Ele faz. Para todo mundo? Não. Para aquele que se descobriu. Para aquele que sabe o seu valor, a sua preciosidade diante de Deus, que sabe que Deus o glorificou e sabe que o que quer que ele faça, por onde quer que ele passa, é somente para dar glória a Deus e obviamente ele também participa da glória. Quem não sabe disso ainda, quando vem os desafios ele corre, quando vem as dificuldades ele abre mão. Por quê? Porque não se descobriu ainda, não sabe que é testemunha do Senhor. Uns dizem: mas se eu for lá eu posso morrer, se passar pelas águas não te submergirão. Se passares pelo fogo não queimará em ti. Se for acontecer um fato para fazer aquela obra, isso não vai te amaldiçoar, isso não vai te destruir, ao contrário, você vai aproveitar aquilo para dar glória a Deus. Essa é a regra.
Entendeu o recado? Deus tem condições de ouvir, de fazer você saber, anunciar o que Ele quer para você, faz você ouvir e entender o que tem que ser feito, e tudo para quê? Para te salvar ou salvar alguém. É assim que funciona. Esta é a regra. O nosso Deus não erra. Deus não tem parte alguma na Bíblia que você vai ver ministério como o do Eliseu. O ministério do cara, do cidadão, era lavar as mãos do profeta. Alguém diria, acaso Elias é algum aleijado? Tem algum problema na mão que não dá para lavar a mão? Como assim? Mas tem uma série de coisas aí que eu não vou entrar no mérito. Mas só se lava a mão de alguém que está próximo. Ninguém lava a mão de distância. Tem que ser próximo. Então ali tem todo um significado, porque que Deus mandou ele lavar as mãos de Elias. Nada além disso. Além do que tem outra parte, no livro que a Bíblia fala, né, sobre as mãos de Elias está cheia de sangue, no que se diz respeito à matança dos profetas, e também de pessoas que morreram por conta da fome e tal. Aí tem outra significação espiritual, o que significa lavar as mãos. Mas muitos diriam, eu sou mais que ele, conheço tanto mais que ele, vou ficar lavando a mão dele, acaso algum aleijado? Essa é a regra. Ontem eu vi um pastor falar sobre uma mensagem, e aí ele fala que o Elias, quando pediu para o Eliseu, o Elias falou, pede o que você quiser. O Eliseu disse, eu quero ter porção dobrada do seu espírito. O Elias virou para ele e disse, parabéns rapaz, você é um cara inteligente. Não, virou para ele e disse, olha, coisa dura e difícil pediste. Dura, hein? O que você acabou de pedir é duro, é complicado, é difícil. Mas, se quando eu for tomado, tu me veres e tal. O Eliseu inteligente, ele entendeu o recado. Por isso que o Elias de vez em quando, eu vou ali em Betel. Tão certo como vive o Senhor que eu vou contigo. Ele não chamava o Eliseu, lê a história, não chamava não. Eu vou ali em tal lugar, eu vou junto, tão certo. Em outras palavras, quando o Elias falou para ele, coisa dura e difícil me pediste, ele entendeu o recado. Bom, eu posso até ter porção dobrada, mas vai ser difícil, mas não vou abrir mão não, é o que Deus quer para mim, é o que eu vou aceitar. O Paulo deve ter entendido também, aliás, na chamada de Paulo, em Atos está escrito, Deus vira para ele e fala, eis que eu lhe mostrarei o quanto vos importa sofrer por causa do meu nome. Em outras palavras, no chamado de Paulo, Deus já deu a deixa. Tu vai sofrer muito por causa do meu nome, viu? Vê se o Paulo correu. Deus me livre, eu que saber disso. Não basta o sofrimento que eu tenho, vou ter mais um. Nenanina não. Ele aceitou. E aceitou de bom grado que lá no final, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, corri não, fui até o fim, e ainda não perdi a fé no meu Salvador. E olha, que Deus já foi claro, eis que lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer, por causa do meu nome. Já estava dito no ministério de Paulo, tu vai ralar, tu vai sofrer muito, por causa do nome de Deus. Por isso que ele não desviava de vez em quando. Só pode ser o Satanás que está me atrapalhando. Só pode ser o diabo. Porque operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por mim, quem será contra? Ele não tinha esses problemas. Por quê? Porque ele sabia. Estou na cadeia. Para quê? Para ser testemunha de Jesus. Para todo mundo ouvir ele cantar e louvar meia-noite. Por isso ele estava lá. Passava fome e dificuldade, jejum, aquele rolo todo. Mas como assim? Que Deus é esse? Não dá o pão nosso de cada dia, deixando você passar fome. Mas o passar fome dele era para mostrar para as pessoas, olha, está vendo, esse cara ama tanto a Deus, ele tem tanto prazer nesse Deus, que nem passando dificuldade ele larga ele. Isso é ser testemunha do Senhor. Isso é você assumir que você nasceu para servir a Deus, não é para ficar fazendo o corpo mole não. Não é para ficar fazendo o que quer, a hora que quiser. Por isso muitos são tão fracos na fé, qualquer ventozinho derruba, qualquer dificuldadezinha desvia. Por quê? Porque quer servir a Deus na praia, água de coco, sombra e água fresca, aí eu sirvo a Deus. Não, irmão, tem que submeter, tem que aprender a lidar, é assim que funciona. Às vezes uma pequena coisa pode fazer uma grande diferença. Então vamos
tomar essa iniciativa hoje, você é testemunha de Deus. Está passando fome? É para testemunhar que a sua grande alimentação, o seu maior alimento é Jesus, não é comida. No tempo certo vem a fartura. Está passando sede? É para mostrar para todo mundo que quer seja com muita sede, quer seja com abundância de água, você tem a água viva dentro de você que é Jesus. Está passando desprezo, humilhação pelos homens, é para que todos vejam que acima de toda perseguição, humilhação e maltrato, você tem Deus como seu Senhor, que é mais o quê? Se Ele, que é todo poderoso, Senhor dos céus e da terra, te amou, te chamou, deu o Espírito dEle para você, te ensina, está contigo todos os dias, todas as horas, vai querer quem mais? Vai querer mais em quem? Vai querer estar na companhia de quem mais, se você tem a companhia dEle, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, Elohim, Jeová Rafá, Jiré e qualquer Jeová que seja necessário? É isso que leva a salvação para os outros. É isso que mostra aos outros que vale a pena ser de Jesus e não ser crente e vir à igreja e continuar aquela cara, ai meu Deus, está difícil, está complicado, e agora para onde eu vou? O que vai ser? Então, se você crê nisso, vamos fazer oração e você aceita esse desafio de ser testemunha do Senhor. Nenhum Deus antes se formou e nem depois. Larga esse negócio de demônio para lá. Contrariou sua vontade, sim, é capeta. Como assim? Como assim? Leia a Bíblia, entenda. Tem essa essência do entendimento dentro de você. O Paulo podia estar amarrado. Quem sofreu foi o Senhor. Eu vou sofrer por causa do seu nome? Mas nada. Quem sofreu foi o Senhor, não foi eu não. E na hora de ser chicoteado? Eu vou chicoteada nas costas, para que se estão chicoteando a minha? Para que te trataram desse jeito se eu estou sendo tratado? Já imaginou? Que ridículo Paulo fazendo umas orações dessa? Mas porque ele aceitou. Eu sou testemunha do meu Deus. E se eu tiver que testemunhá-lo lá na cadeia, lá verão que ele é meu Deus e eu sou dele. Se eu tiver que testemunhá-lo lá na tempestade, verão que ele é meu Deus e eu sou dele. E assim ele decididamente serviu a Deus em todo o tempo da vida dele. Então é hora de se levantar, é de se animar e fazer o seu papel como testemunha do Deus que te chamou. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Nós vamos invocar o poder de Deus, Ele virá a nosso favor. E agora é hora de você então perceber essa situação. O demônio existe, Satanás existe, os pecados existem, as coisas ruins existem. Mas se você já está com Cristo, você é de Cristo, agora você tem que admitir que você nasceu para ser testemunha de Deus, de mais ninguém e de mais coisa alguma. Crendo assim, o diabo não tem acesso, ele não tem permissão de tocar, ele não tem permissão de destruir. Por quê? Porque você sabe que o que quer que seja que aconteça contigo, por onde quer que você passe, você está ali para testemunhar de quem você é, para testemunhar o Deus que você chama de Pai, o Deus que está contigo, e não para ficar exaltando o capeta. É porque o Deus, porque se o diabo... Para com isso, vamos crer em Deus e ponto final. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor aqui está entre nós. E essa palavra, Deus, eu creio que o Senhor mandou para o nosso coração para simplesmente fazer a igreja se despertar. Deixar, meu Deus, essa crendice popular que muitos têm de achar que quando está fora do padrão é porque tem um demônio, é porque o Satanás, é porque o espírito do mal. Pai, eu sei que eles existem, sei que eles podem fazer e acontecer, mas o Senhor disse na sua palavra para nós, os seus cristãos: eis aí que vos dou poder para expulsar todo espírito mal e toda obra do mal. Está escrito. Então, Pai, eu tenho que apenas aprender a crescer nessa comunhão de saber o quanto sou precioso, saber o quanto fui glorificado pelo Senhor e o quanto o Senhor me ama, pois me escolhestes antes mesmo de nascer nessa terra. Não só a mim, mas todos os chamados cristãos que o Senhor elegeu em Cristo Jesus, e o Senhor já nos deu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, e nós precisamos crescer nesse entendimento, Pai. Precisamos então ultrapassar essa barreira da chamada religiosidade, que faz nos tentar ser um lixo, ou nos faz tentar
estar mendigando alguma bênção, alguma situação, e nós só podemos nos humilhar na tua presença para ter mais de ti, para alcançar mais o Senhor, e não para ser abençoado, e não para ter milagres e ter bênçãos. E crendo nisso, meu Pai, eu creio na sua bondade, eu creio no seu poder, eu creio na sua salvação, e venho agora com o seu poder, com o seu manto de ternura e de salvação para toda a igreja, e vou agora, meu Deus, em todas as áreas da vida desse meu irmão, em todas as áreas da vida dessa minha irmã, desse meu querido amigo, dessa pessoa que está distante, que está sozinho, que está sofrendo, passando por lutas, acreditando que é um castigo da sua parte. Eu estou agora erguendo a minha voz contra você, Satanás. Você é responsável por esse sofrimento, você é responsável por esse suplício, você é responsável por essa dor, por essa angústia. Eu estou contra você agora, miserável. Eu agora amaldiçoo você e exijo, vai embora agora. Essa marca ruim, com essa marca de tragédia, com essa má sorte na vida deste homem e dessa mulher, pegue agora a sua amarração, pegue agora a sua contrariedade, pegue agora toda e qualquer mentira que você colocou no coração dessa pessoa. É aquela palavra que quer tirar ou matar o meu Deus, matar a verdade de Deus dentro de nós. É a própria natureza do homicida, que é Satanás. Você, demônio, que não deixa essa pessoa se firmar na verdade, ela não se firma ao que está escrito. A coisa ruim, numa mágoa, num ressentimento, ela gruda aquilo ali e não larga de jeito nenhum. Mas quando se é para afirmar-se na verdade, que fala de perdoar sem ver a quem, de perdoar como Jesus perdoou, ela não consegue. É a sua natureza, Satanás. Eu estou agora amaldiçoando você agora e exigindo que você bata em retirada. Essa mulher, esse homem descobriu que ela é testemunha do Senhor, que ela nasceu para ser testemunha de Deus, que antes do Senhor na vida dela não teve nenhum outro Deus, e nem depois haverá, Satanás. Você não pode arrancar essa pessoa das mãos do nosso Deus, você não pode arrancar essas pessoas debaixo do amor desse Deus maravilhoso. Olha aí, Satanás, está escrito que em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, e lá fala sobre angústia, peste, perseguição, fome, lá fala sobre morte, lá fala sobre poder, principado, fala sobre principado, potestade, e lá também diz, Satanás, estou certo de que nada, nem ninguém, nem poder nesse mundo, nem do século vindouro, nem coisa alguma poderá nos separar do amor de Deus. Você é mentiroso, Satanás. Pegue agora a sua mentira, e você contou para essa mulher, para esse homem, que Deus não a ama, porque se amasse teria curado, se amasse teria lhe dado aquela coisa. Olha aí, Satanás, você vai pegar o seu mal agora e vai bater em retirada. É no nome, é na autoridade, é no poder que há no nome de Jesus, e você tem que ir embora para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Pai, que a sua graça e força esteja sobre cada um de nós, que nós venhamos, ó Deus, levantar do pó da cinza, que nós venhamos, ó Deus, engrandecer o teu nome, mostrar que tu és, mostrar quem tu és, mostrar o que o Senhor faz, mostrar o seu grande amor. E é por isso, Pai, que nós estamos aqui clamando para poder dar ao Senhor o devido louvor, para dar ao Senhor a grandeza, para mostrar, meu Deus, com a nossa alma, com o nosso coração, que o Senhor é e vai continuar sendo. Quão grande é o meu Deus! Ele é grande, Ele é Deus em todo tempo. Ele faz o papel que necessário for. Às vezes Ele é leão, às vezes é cordeiro, depende da tradução, depende da necessidade, mas Ele é Deus, e Ele está aqui entre nós, e Ele quer ouvir a sua voz, confirmando isso e deixando isso claro para Ele, para Satanás, os seus demônios, e para quem mais quiser ouvir. A sua voz proclama a grandeza do Pai, a grandeza do nosso Deus, do nosso Senhor. Aleluia. Isso, declare quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Jeová é o seu nome. Cantarei quão grande é o meu Deus. Tremendo e glorioso nos céus e terra. Todos são de Poderoso em todo tempo. Em todas as épocas, Ele é Deus. é o meu Deus.
salvou a terra do Egito. Ele fez o céu ouvir a sua voz. Ao que se tinha que se fazer para glorificar. Não só José, mas o povo dele. Todos hão de ver. O faraó disse: onde se achará em toda a terra do Egito alguém como este homem, onde tem o Espírito de Deus. Aleluia, Deus. Ele sente, Rei dos Reis, é a sua glória. Em majestade e luz, Ele continua sendo, faz a terra se alegrar. Ele é a nossa alegria. Se alegrar. Oh, Pai Santo. Ele é a A cada instante, a cada momento Ele faz. e as trevas vão fugir. A cada instante, Trememos sua voz. a cada momento. Trememos sua voz. Quão grande, Quão grande excelso, poderoso. é o meu Deus. Jesus é o teu nome. Cantarei Quem vê a mim, vê o Pai. Ele salvou, Ele ajudou, Ele levantou, Ele restaurou. Grande, grande é o nosso Deus. Ele é acima de todos. Ele tem em suas mãos poder. Operando Ele, quem impedirá? Quem poderá? Quem será contrário à sua obra? Ele é Deus. Cante com a sua alma tão grande. Cante mais uma vez. Olha a igreja. A igreja que solta a voz e canta. Cada dia, cada instante. É o seu coração dizendo: meu papai, Ele é maior do que a circunstância que vivemos. Ele é maior do que a maldade do homem. Ele é maior do que o pecado. Ele é maior do que a destruição do mundo. Ele é maior do que a corrupção. Ele é. Oh, e é nesse Deus grande. Ele é o Santo de Israel, nosso Salvador. Eu sou o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Quando você acredita nisso, Ele dá homem, Ele dá circunstância, Ele dá situação, Ele faz coisas acontecerem. Quão grande, todos vejam o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso. A cada instante, em todos os momentos da vida, precisamos proclamar: igual a Ele não há, incomparável. Ele é Jesus, Criador dos céus e da terra, poderoso em suas ações, desejado da nossa alma. Ele Oh, é assim mesmo.
todo o tempo, que a sua grandeza e a sua força se derrama sobre nós. Precisamos ser como foi Caleb. Ele deu glória a Deus e não ao gigante. Ele deu glória a Deus e não às dificuldades. Ele deu glória a Deus e não a si mesmo. Ele deu glória a Deus e não a sua própria força. Pelo que Deus o manteve, pelo que Deus o encheu de vida, pelo que Deus o segurou, pelo que Deus o exaltou. E assim Jesus foi exaltado pelo Pai. E o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome que se nomeia, porque ele entendeu que o sofrimento que ele ia passar não se compararia à glória que ele viveria. Quando você entende a glória que Deus tem para você, você é capaz de suportar, você é capaz de passar pelas lutas, você passa pelas dificuldades, glorificando, exaltando a Deus, porque você percebe a grandeza do seu Deus, o grande poder, a grande honra, a grande glória desse Deus. Oh Jesus, Jesus, que seja assim, sempre, 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 tão grande. Oh, aleluia, Deus. Ora lá, vasoderia, seremalato que minha, gloribato, tamariri, no camarati, osheba, seremando, tadiri, oshoba, todo lo modori, seremandori, diriko, tamaroso, manando, tiri, orima, gloricando, marabatori. Oh, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, revele-se ao coração desse meu irmão, ao coração dessa minha irmã, ao coração, meu Pai, de um parente, de um filho, ao coração de um cônjuge, de alguém, meu Pai, que ainda não teve contato com a sua grandeza, que ainda não conseguiu crer o quão grande é o Senhor, Deus dos céus e da terra, dono da prata e do ouro, soberano sobre tudo e todos, e que se ele então tiver o Senhor, o apóstolo Paulo diz que ele considerou tudo que tinha como lixo, como esterco, para conhecer a grandeza de Cristo, para conhecer ainda mais o Senhor. Quantos, meu Deus, não crescem no entendimento, porque não abre mão da posição, não abre mão do que tem, não abre mão do próprio orgulho, não abre mão das razões que muitas das vezes ele realmente tem, mas maior razão tem o Senhor, porque se alguém te obrigar em uma milha, vá duas. Se alguém quiser enterrar a capa dele também, a túnica, e assim, meu Deus, é a regra que o Senhor estabeleceu. E quem crê nesse Deus que é tão grande, nesse Deus que recompensa, nesse Deus que levanta, nesse Deus que cura, que restaura, nesse Deus que dignifica, ele então verdadeiramente, em momentos difíceis da vida, em momentos de luta, pode ser estar como Paulo lá na cadeia, pode estar preso, pode estar chicoteado, ofendido, com aparência de derrota, com aparência de fracasso, pode ser apedrejado como ele foi, mas no momento difícil da vida dele, ele então poderá cantar e deixar bem claro para os céus, deixar bem claro para a terra, deixar bem claro para o inferno, que ele te louva e engrandece ao Senhor como Deus Todo-Poderoso, deixando claro a grandeza que ele vê no Senhor. Oh, ele baixou, ele malabatou, mere balachore canto, ele malabatori, mere sorrianto, barato, ele malabatori, mere sorrianto, camariri, camiri malabatori, mere sorrianto, camiri osora, mere sorrianto, malamato, sorriba, oh, riba, sorrianto, camiri, mere sorrianto, malamato, ele contomiri, mere majurianto, camari, sotere, oh, ele é bendito, ele está fazendo algo sobrenatural hoje, ele está fazendo algo diferente. Era o dia marcado para você estar aqui, era a hora marcada para você chegar, era o tempo certo de estar aqui, para que ele pudesse revelar ao seu coração como um Deus grande, ao Deus Todo-Poderoso, Deus Shaddai, aleluia, oriba, choriribanto, severeba, choririanto, maniri, cosamari, coseribastori, meresorelabanto, severianto, salaba, miri, choririanto, mahabastori, merebastori, canto,
malario salaba mere surdi kando bolwa oreleba mere surdiando malaba surdi kando mario mere surdiando mahato tiri mala surdi. Pai Todo-Poderoso, eu tenho certeza, meu Deus, que as portas fechadas se abriram. Oh, meu Deus, as dificuldades acabaram. E agora é hora de ver, meu Pai, como aconteceu no caso de Elias. Ele orou e o fogo desceu. E todos viram que não havia Deus nenhum. Não tinha Baal nenhum. Não tinha Baal coisa nenhuma. Só tinha Deus mesmo. Só o Senhor, Criador dos céus e da terra. O povo se afastou de ti, mas eles criam que só o Senhor era Deus. O Senhor escolheu Elias para profetizar, para mostrar para todos que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aqueles que são escolhidos para mostrar que só o Senhor é Deus. Não é homem, não é lugar, não é pessoa, não é circunstância, não é cargo, não é igreja, não é ninguém, é só Deus. É assim mesmo. Os que são escolhidos para isso costumam sofrer, costumam passar por perseguições, passar por lutas e ofensas, passar por dificuldades, mas isso é para que maior ainda seja o louvor daquele que crê, o louvor daquele que verdadeiramente sabe: eu sou o Senhor e não há Deus fora de mim, não há outro, não há. Ele é o único no céu e na terra. Ele está curando, Ele está restaurando, Ele está libertando, Ele está transformando, Ele está fazendo o que um dia prometeu. É chegado a hora, disse Jesus: glorifica teu filho, para que o teu filho possa glorificar a ti. E assim é hora de olhar somente para Ele. Olhando para os céus volta o entendimento, olhando para os céus volta a força, olhando para os céus volta a vitória, olhando para os céus volta a alegria, olhando para os céus vem a salvação, olhando para os céus o bicho acaba, olhando para o céu a dor vai embora, olhando para o céu esse câncer desaparece, olhando para o céu essa doença vai embora, esse mal desaparece desse corpo, esse mal desaparece dessa alma. É só olhar para os céus, é só ter esse momento, é só ter essa vida com Ele, Criador dos céus e da terra, poderoso e excelso Deus. Aleluia. Ora la basuri, mere balasuri ando tere balasuri ando mere balasuri ando tere balasuri mere basuri kanda moro balasuri mere balasuri ando ore basuri kanda moro balasuri ando Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Pai amado, Pai amado, Pai amado. Precisamos, ó Deus, precisamos da sua glória, precisamos da sua presença, precisamos da tua unção, precisamos da sua chamada, precisamos da sua capacidade, da sua habilidade, e todos saberão que tu és Deus e há de ser sempre, em nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Pai. Bendito o teu nome para todo sempre. Bendito o teu nome na alma deste meu irmão, desta minha irmã. Bendito seja o Senhor, Criador dos céus e da terra, poderoso e onipotente Deus, a quem nós chamamos de Pai, a quem nós amamos porque primeiro nos amou, a quem nos santificou, a quem nos edificou, a quem nos disse como aquele homem paralítico já há 38 anos: queres ficar são? E o homem disse: Senhor, eu não tenho ninguém. E muitos estão sofrendo porque acham que precisam de alguém, precisam de uma ajuda para conseguir, mas ele precisa se encontrar contigo, ele precisa receber o Senhor, que é a palavra no coração, e de igual modo ele ficará curado. Ah Deus, o Senhor disse: aquele homem já está são. Vá e não peques mais, para que coisa pior não lhe aconteça. Meu Deus, eu creio que nesta reunião o Senhor santificou. Vós já estáis são, vós já estáis livres, vós já estáis abençoados, vós já estáis glorificados, vós já estáis exaltados, vós já estáis. E assim, Deus, como o Senhor disse a ele: vá e não peques mais, para que nenhum outro mal lhe suceda pior. Assim seja, meu Pai, para a tua igreja,
para cada um de nós, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para Ele uma linda e forte salva de palmas. Muito bem. E é assim que é o caso. Você da igreja pode sentar em nome do Senhor Jesus. O nosso Deus é que conduz, Ele tem todo o domínio, Ele sabe como faz, porque faz, por que razão Ele faz, e nós precisamos apenas usufruir, deixar a visitação e a glória de Deus visitar e fazer a parte dele. Aqui na minha mão, para você que está em casa, que ainda não pode vir por qualquer razão, até você que prefere desse modo, tem aqui o envelope de dízimo da igreja, como também aqui atrás tem todas as contas da igreja. Você é um fiel dizimista, continue fiel na sua missão de ser fiel dizimista, contribuindo para que a igreja mantenha-se de porta aberta, para que nós possamos continuar divulgando e falando o Evangelho de Jesus Cristo nos 4 cantos da terra, porque assim como Jesus disse, tem que ser. Ele veio para salvar todos, não a meia dúzia não, mas para isso precisamos então de condições financeiras, para abrir igreja, para manter programa de televisão, programa de rádio e outras mais meios que Deus tem para poder salvar o que se havia perdido. Então fica aí o recado, que Deus abençoe você, a gente volta em tempo oportuno, e que você guarde no coração essa mensagem, reveja, leia, participe de novo, faça uma recapitulação, que certamente Deus tem muito mais para te dar, tá certo? Você de casa fique na paz, Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus.